Você já se olhou no espelho e pensou, eu me odeio? Talvez não com essas palavras, talvez tenha sido só aquele desconforto silencioso, aquele desvio de olhar, aquele pensamento automático de que nada tá bom. Se isso acontece com você, esse vídeo é pra gente conversar sobre uma dor que muitas de nós carregamos. Oi, eu sou a Marcela, sou psicóloga de mulheres e hoje eu quero conversar com você sobre a nossa relação com o corpo. Mas não com foco em estética, a gente vai falar sobre algo muito mais profundo, sobre como a gente aprendeu a se odiar e como dá para começar a se libertar. Bom, a origem do auto-ódio corporal. A gente não nasce odiando o próprio corpo. Nenhuma criança se olha no espelho pensando que deveria ser mais magra, mais alta, mais isso, menos aquilo. Esse ódio ele não é natural, ele é aprendido. E muitas vezes começa dentro de casa, com comentários aparentemente inofensivos. Ai, mas vai comer tudo isso? Nossa, você puxou o nariz do seu pai. Né? Nossa, você ia ser muito mais bonita se perdesse uns quilinhos. Essas frases, elas vão se somando como pequenas agulhadas, e aí vem as comparações com a prima, com a irmã, com a moça da televisão, né? E quando a gente percebe, a gente já tá olhando pro próprio corpo como se ele fosse um problema. A mídia, a escola, os padrões de beleza, tudo reforça uma ideia que só alguns corpos são bonitos, desejáveis e aceitos. E se o seu corpo não é assim, você que lute. A exclusão, o bullying, os apelidos cruéis, principalmente na adolescência, marcam profundamente, às vezes, sem que a gente perceba. E tem mais, nós mulheres fomos socializadas para sermos objeto de desejo. O corpo não é lugar onde a gente habita, ele vira vitrine. Desde cedo a gente aprende que o nosso valor ele está diretamente ligado ao quanto nós somos bonitas. Ou melhor dizendo, ao quanto a gente consegue agradar os olhos dos outros. E isso é muito mais profundo do que parece, porque não é uma questão individual, é estrutural, foi ensinado, foi imposto. E ainda hoje, mesmo com tanta consciência, a gente carrega esse olhar distorcido para si mesma. Bom, quando que o corpo vira esse inimigo silencioso, né? Então, ele se torna um problema a partir do momento que a gente tenta consertar, esconder ou desaparecer. As dietas malucas, as restrições absurdas, remédios, treinos com muito excesso, muita culpa. E mesmo que você não esteja fazendo nada disso agora, talvez você já tenha feito, ou pelo menos já pensou em fazer. A gente passa a se esconder nas roupas largas, nas fotos que não tira, nas relações que não vive por vergonha. Quantas vezes você deixou de ir à praia, a um encontro, a uma festa, porque você não queria que vissem o seu corpo, me diz? Isso é mais comum do que parece e mais doloroso também. E quando se esconder não basta, vem a solução mágica vendida por todos os lados, né? Então, os procedimentos estéticos, cremes, milagrosas cirurgias. E a promessa é sempre a mesma. Se você mudar este detalhe, finalmente você vai se sentir bem consigo mesma. Mas a verdade é que o buraco é muito mais embaixo, não é, gente? Porque o problema não é o corpo, é o olhar. A pressão estética é implacável. Principalmente com nós mulheres. Então você tem que ser magra, mas com curvas. Jovem, mas natural. Sexy, mas comportada. E o medo de envelhecer, ele se instala desde cedo. A sexualização e a repressão andam juntas. Querem que a gente seja desejável, mas não que a gente deseje. Bonita, mas não vaidosa demais. Agradável, mas nunca vulgar. E nesse jogo, o corpo vira território de conflito constante. Nos ensinaram que nosso corpo tem que agradar o olhar do outro antes de servir a nossa própria existência. E isso é muito violento, porque nos afasta da possibilidade mais básica: habitar um corpo com dignidade, com afeto e com prazer, com paz. E como que a gente começa, então, né, a se libertar? E, gente, esse processo de libertação não é simples e também não é só individual, né? Ele é coletivo. Ele envolve entender que o problema, ele não tá no nosso corpo, mas na forma como fomos ensinadas a olhar para ele. E não é sobre se amar o tempo todo também. Não é sobre olhar no espelho e achar tudo lindo, maravilhoso. É sobre parar de se odiar como um hábito. Sobre se tratar com mais gentileza, sobre construir um espaço interno onde você possa existir sem estar o tempo todo se policiando, se punindo, se corrigindo. E eu acho que um primeiro passo é a gente parar de se comparar com outras mulheres, especialmente nas redes sociais, né, gente? Onde todo mundo mostra só o ângulo bom, com filtro e tudo muito editado. Aquilo não é parâmetro pra nada.
Outra coisa importante é reaprender a usar o espelho, isso mesmo. Ao invés de usá-lo como campo de julgamento, usar como um espaço de cuidado. E se para isso você precisar se olhar menos, tudo bem também. Às vezes não ficar se encarando tanto, tão de pertinho assim, sabe? É uma forma de se proteger. Criar novas referências de beleza também ajuda. Acho que seguir mulheres diversas que não performam essa perfeição. Isso expande o nosso olhar, né? Que quebra esse padrão único. E principalmente aprender a saber pausar. Sabe aquele pensamento automático de, ai, minha barriga tá horrível, meu rosto tá estranho. Mulher, respira. Respira e se pergunta, isso é verdade ou é um julgamento que foi aprendido? Nem tudo que você pensa sobre si mesmo é real. Às vezes é só herança do que te ensinaram. E por fim, lembrar do que o seu corpo faz por você. Ele te sustenta, te leva, te sente, dança, ama, sente prazer. Ele acolhe a sua alegria, as suas emoções. O seu corpo é sua casa e ele merece ser tratado como tal. Você não precisa amar cada detalhe dele para você começar a se respeitar, mas você merece habitar essa casa com menos guerra e mais compaixão. Bom, se você tá cansada de se odiar, talvez seja porque já tá na hora de construir uma nova forma de se olhar. Você não precisa amar tudo em você para se respeitar, mas você merece sim existir em paz no corpo que você tem agora. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Qual foi a sua primeira lembrança de desconforto com o seu corpo? Vamos conversar sobre isso sem vergonha, sem comparações, sem culpa.